Boa noite a todos, boa noite aos amigos do Centro Espírita Jorge Olímpio, seus dirigentes, a todos que nos ouvem. É uma oportunidade que nós temos, mais uma vez, de nos reunirmos em nome de Jesus, na presença dos bons espíritos, pedindo a eles que nos assistam, que nos inspirem, que nos tragam compreensão, serenidade, para que as nossas palavras elas sejam bem compreendidas, elas sejam claras e possam, antes de tudo, transmitir conforto, paz, esclarecimento, orientação. A todos nós, a começar por mim mesmo, porque sempre que fazemos uma palestra, fazemos uma exposição, nós somos os primeiros a ser beneficiados, porque já estudamos o tema, já refletimos sobre ele e depois nós esperamos poder compartilhar com aqueles que nos ouvem aquilo que foi objeto da nossa reflexão, da nossa compreensão, do nosso entendimento. Então, nós pedimos aos bons espíritos que, neste momento, nos ajudem, né, a transmitir da melhor forma aquilo que foi objeto do nosso estudo, da nossa reflexão. Esta noite, falando sobre a volta do filho pródigo e o que ela tem a ver conosco, o que ela tem a ver comigo, mas no plano individual, o que ela tem a ver comigo. E eu vou começar lembrando de um questionamento de Allan Kardec feito aos espíritos em O Livro dos Espíritos, na questão 627. Allan Kardec perguntou aos espíritos o seguinte: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Essa questão faz todo sentido, porque um pouquinho antes, na questão 625, quando perguntado sobre qual o espírito, né, mais puro que Deus ofereceu à humanidade para servir a ela, a humanidade, de guia e modelo, a resposta foi Jesus. Jesus encarnou entre nós há um pouco mais de 2000 anos. Então, Kardec, claro que a época, segunda metade do século XIX, mais de 160 anos, ele pergunta aos espíritos, sim, mas se Jesus é o guia da humanidade, se ele deixou o seu legado, não só aquilo que está escrito pelos evangelistas, mas o seu exemplo como legado, o que teriam os espíritos a dizer a mais? Trarão os espíritos algo novo? Isso faz todo sentido, a pergunta. A resposta dos espíritos é altamente esclarecedora, porque os espíritos disseram que Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Então, a primeira coisa que os espíritos nos advertem com relação à mensagem do Cristo é que Jesus se utilizava das parábolas como recurso didático e tanto ele utilizava-se também de costumes, culturas, das tradições do povo daquela época. Eram recursos que ele utilizava, dando a entender que para a compreensão dessas parábolas hoje, nós precisaríamos nos transportar um pouco ao tempo do Cristo para entender os costumes, a cultura daquela época, daquele povo. Muito importante, de logo, a gente perceber que as parábolas, não obstante tratarem-se de costumes, cultura, tradições de um povo que viveu há mais de 2000 anos, as parábolas são universais e são atemporais. Elas têm essa dupla característica. Elas são atemporais porque, mesmo sendo dita para um determinado povo, numa determinada época, ela serve para todos os tempos. E também serve para todos os lugares. Então, ela é universal. Então, ela não serve apenas para aquele povo
para a qual ela foi dita, nem naquela época na qual ela foi transmitida, mas ela é universal e ela é atemporal nesse sentido. Esse é o primeiro esclarecimento que nós fazemos, né, com relação à resposta dos espíritos dizendo que Jesus empregava frequentemente em sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Mas os espíritos ainda dizem, faz-se mister, faz-se necessário, agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que as praticam. Eu vou lembrar aqui de um amigo meu, recentemente, fazendo uma palestra, a qual eu tive a oportunidade de assistir, e ele dizia que nós não conseguimos ainda cumprir nem os 10 mandamentos. Quanto mais a lei de amor que foi trazida por Jesus. E isso me chamou muito a atenção, porque são coisas que nós, de fato, não nos apercebemos. Ora, os 10 mandamentos foram trazidos há cerca de 3.300 anos atrás. 3.300 anos. E são 10 básicos mandamentos. Não matarás, não roubarás, não prestareis, ou prestarás falso testemunho. Coisas muito básicas. E a humanidade continua repetindo esses erros, continua cometendo esses crimes. Quanto mais a aplicação, né, da lei de amor que foi proposta por Jesus há pouco mais de 20 séculos, 2.000 anos. Então, os espíritos já chamam a atenção que havia necessidade de, tempos depois da mensagem do Cristo, os espíritos virem à Terra para dilatar essa compreensão acerca daquilo que Jesus falou por parábolas. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Desmascarar os hipócritas é uma coisa a qual Jesus já se dedicava naquela época. Lembrando, Jesus falando aos fariseus e dizendo hipócritas porque pregam nas praças públicas, mas não praticam o que pregam no interior das suas residências, por exemplo, ou na intimidade dos seus negócios, mostrando que o homem daquela época, como ainda o homem de hoje, prega, mas não faz, mas não realiza, mas não executa. É muito comum nos homens da atualidade, como era comum nos homens da época, o culto exterior, as pregações em praça pública, as exibições públicas, dando do seu patrimônio, de parte do seu patrimônio, em favor dos menos favorecidos, mas, no entanto, intimamente, nenhuma transformação mais significativa ocorre nessas pessoas. Aquilo que Jesus comparava com os sepulcros, são sepulcros que são caiados, que são pintados, né, por fora, branquinhos, alvos por fora, muito bem adornados, mas intimamente, né, há podridão. E a podridão, é claro, que se refere na figura de Jesus, a figura criada por ele dos sepulcros, aos cadáveres que estão em estado de decomposição. Dizendo, olha, ali dentro, né, daquele sepulcro muito bonito por fora, há um cadáver em estado de putrefação. Quer dizer, nós ainda guardamos na nossa intimidade, né, muita impureza, apesar da nossa aparência externa, né, procurar demonstrar que nós somos aquilo que de fato ainda não somos. Possuímos um patrimônio que de fato ainda não possuímos. Então os espíritos vêm exatamente para desmascarar a hipocrisia. Quer dizer, por que desmascarar a hipocrisia? Porque eles vêm para trazer a verdade. Os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem as suas torpezas. O que nós acabamos de dizer, lembrando a simbologia do Cristo do sepulcro, que é caiado por fora e podre por dentro. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos. Aquilo que as religiões fizeram ao longo
dos anos, depois do Cristo, depois que o Cristo se retira do cenáculo terrestre, as religiões, então, apropriam-se da sua mensagem que, afinal de contas, ele não escreveu, ele apenas falou, ficaram os evangelistas encarregados de escrever, e na medida em que eles escreviam e que essas mensagens eram copiadas, porque era tudo um processo muito rudimentar, elas eram copiadas, elas eram acrescidas de alguma coisa, ou alguma coisa era suprimida da mensagem original, de maneira que essa mensagem chega aos nossos dias bastante adulterada. E os espíritos precisam agora restaurar a verdade, daí porque desmascarar a hipocrisia. E eles vêm, claro, para trazer essa clareza, né, e essa exatidão, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos, no caso, os espíritos superiores, incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, o que foi feito ao longo da humanidade. Há muitos homens inclusive de religião, por si só, por si mesmos, a partir de seus próprios interesses, da sua conveniência, resolveram alterar a seu bel prazer os textos evangélicos, falseando a verdade, quer dizer, ao sabor de suas paixões. Daí porque os espíritos vêm para trazer aquela que é a lei base, o fundamento de toda a doutrina do Cristo em sua maior pureza, que é a lei de amor e de caridade. Então, embora Jesus se utilizasse desses elementos culturais e religiosos do seu tempo, dos costumes da sua época, as parábolas, como elas são universais e como elas são atemporais, elas puderam ser agora interpretadas com os novos elementos trazidos pelos espíritos para que a verdade não seja falseada por falsas interpretações. E a parábola do filho pródigo, ela é de uma riqueza absoluta, extraordinária. Ela traz uma riqueza de detalhes e de ensinos. Nós poderíamos ficar horas e horas falando só sobre a parábola do filho pródigo e todos os seus detalhes, porque, de fato, em cada uma das palavras do Cristo, nós podemos extrair um conteúdo maravilhoso que vai nos servir para a transformação moral tão necessária neste momento da nossa existência, porque nós estamos no momento da regeneração planetária e precisando fazer a nossa transformação moral definitiva, né, para que não haja mais nenhum tipo de vacilação, de recuo da nossa parte, para que nós agora sigamos sempre em frente nesse processo de autoconhecimento, transformação moral, que são absolutamente imprescindíveis ao nosso futuro no mundo de regeneração. Essa parábola, ela pode nos trazer caras, preciosas lições a esse respeito. E eu vou, então, de alguma forma narrar, de forma sintética, narrar a parábola para uma melhor compreensão de onde nós queremos chegar e do que essa parábola tem a ver conosco, que a volta do filho pródigo tem a ver conosco. E mais do que isso, do que a reação do filho, daquele filho que permanece com o pai, também tem a ver conosco, porque são dois filhos nessa parábola, o mais moço e o mais velho. E o pai. E eles são donos de uma propriedade, é claro que o pai é o dono da propriedade, os filhos são seus herdeiros, mas eles precisarão aguardar a morte do pai para dividir a herança. Mas o filho mais novo, ávido de emoções e de prazeres e de aventuras, ele vai procurar o pai e vai dizer que quer a parte que lhe cabe na fazenda, na sua herança, o que não era comum naquela época, não era comum acontecer.
E quando acontecia, o pai normalmente não dava antecipadamente essa parte da herança. Mas, nesse caso, o pai deu a parte da herança ao filho. Pegou é como se pegasse a fazenda pela metade, né? Uma metade seria a parte que cabia ao filho mais velho, a outra metade ao filho mais novo. Então, ele diz, pronto, aqui você pode dispor, faça o que você quiser. O filho mais novo, então, vende a parte que lhe cabe, pega o dinheiro, pega a soma, aquela quantia, e viaja para uma terra distante, para uma terra longínqua, né? Deixando claro, desde logo, que há uma ruptura no núcleo familiar. Ali percebe-se até pela forma como Jesus se expressa. Ele vai para uma terra longínqua, onde não há notícias. O pai não tem mais notícias daquele filho. O filho não tem mais qualquer ligação com o pai e o seu irmão. E nessa terra distante, o filho, então, gasta todos os recursos que havia obtido com a venda da fazenda. Ele vai dilapidar os recursos, tá? Com prazeres, com jogos, com bebida, com prostituição, enfim, com tudo aquilo que, na concepção dele, a vida material poderia lhe oferecer, a ele que tinha uma certa quantidade de recursos. Mas os recursos acabam, como nós sabemos, os recursos acabam, e acabaram para aquele jovem. E quando os recursos acabaram, foi exatamente quando se abateu uma fome sobre aquela região onde ele se encontrava. A região passou por uma escassez de recursos e de alimentos muito grande, e ele ficou sem nada. Ele já tinha dilapidado todos os seus bens, já tinha desperdiçado todo o seu dinheiro, e agora ele não tinha mais o que fazer. Para onde ir? Ele vai buscar, então, refúgio numa fazenda, e o proprietário lhe dá como meio dele subsistir, dá um emprego que é considerado o emprego mais desprezível de todos naquela época. Ele vai cuidar dos porcos. Cuidar dos porcos era aquele emprego mais desprezível exatamente para o funcionário absolutamente desqualificado, sem qualquer qualificação. Aquilo que ninguém queria fazer, fazia aquele que não tinha nenhuma qualificação. E ele vai, e a parábola narra que ele pensa consigo próprio, né? Mas nem dos farelos que caem, da comida dos porcos eu posso me alimentar. Então, ele cai em si, diz a parábola, e o cair em si é exatamente, ele faz o exame de consciência, né? Ele recobra a lucidez, a sua consciência, ele desperta a sua consciência para o equívoco que ele cometeu ao deixar a casa paterna. Ele diz, poxa, o que eu fiz ao deixar a casa de meu pai? Porque lá eu tinha tudo, lá eu tinha a proteção do meu pai, eu tinha o conforto da sua casa. O que eu fiz? E ele se arrepende. Quando ele cai em si, ele se arrepende. E ao arrepender-se, ele tem um pensamento: voltar à casa do pai. Ele diz, voltar à casa de meu pai. Mas eu pequei contra meu pai, eu não tenho, na cabeça do filho, eu não tenho o direito de reivindicar a posição de filho. Então eu vou pedir ao meu pai que me aceite pelo menos como um dos seus funcionários, como um dos seus empregados, porque lá os empregados comem. Os empregados recebem salário, os empregados têm uma vida digna. É isso que eu vou fazer. Ele se levanta e faz o caminho de volta. E conta o evangelista na parábola, que é uma parábola narrada por Jesus aos seus discípulos, que o jovem, ao se aproximar de casa, claro que ele vai ali já refletindo sobre aquilo que vai dizer ao pai, sobre como ele vai se comportar diante do pai, mas, ao contrário do que se poderia esperar, é o pai que vai ao seu encontro. O pai está esperando o filho já na janela, porque todos os dias o pai ia para a porta de casa aguardar o retorno do filho. E quando ele vê o filho ao longe, ele vai na sua direção. E antes que o filho diga alguma coisa, ele beija-o e abraça-o.
É como se já a antecipar aquilo que ele vai dizer ao filho: filho, eu te perdoo. Eu te perdoo. Não te preocupes, eu te perdoo. Mas o filho ainda assim diz: pai, pequei contra Deus e perante ti. Estou arrependido. E o pai, então, o que faz? Manda chamar os seus servos, os seus servidores, e diz: pois cuida do meu filho, né? Quer dizer, lava-o, veste-o com uma roupa adequada, põe no seu dedo um anel, calça as alparcas, e vamos fazer uma festa. Vamos matar um boi, o mais gordo, e vamos fazer uma festa. Porque este filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Olha a beleza, a singeleza da parábola nesse momento em que o pai não aguarda que o filho venha na sua direção, mas vai na direção do filho, perdoa-o e manda preparar um banquete para o seu retorno. É que antes desta parábola, em outras duas parábolas antecedentes, né, parábolas que vêm antes das dracmas, ou da dracma perdida, e a parábola da ovelha perdida, Jesus vai lembrar que o mundo espiritual se alegra mais quando um filho se arrepende e volta à casa do pai, do que por todos que já estão na casa do pai. Há uma festa, portanto, para quando qualquer um de nós, filho arrependido, volta à casa paterna, quer dizer, volta à casa de Deus. Se arrepende dos equívocos e volta à casa de Deus. O mundo espiritual se alegra. Jesus vai dizer isto em duas parábolas anteriores e vai reafirmar nesta parábola do filho pródigo, dizendo que o pai manda preparar um banquete para aquele filho que estava perdido e foi achado. Estava morto do ponto de vista espiritual e reviveu. Não estava morto do ponto de vista físico. Ele não estava perdido do ponto de vista geográfico. Ele sabia exatamente onde ele se encontrava. Ele estava perdido e morto do ponto de vista espiritual. E é então que a festa é preparada. Mas aí, o outro filho que estava no campo se aproxima. E ao ver aquelas tochas, aqueles archotes, aqueles candinheiros, aquela alegria, aquelas mesas e os vizinhos sendo convidados, ele vai perguntar aos servos: o que está vendo? Prepararam uma festa e eu não estava sabendo? Não, é o teu irmão que estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Teu irmão voltou e teu pai, por isso, mandou preparar um banquete. Mas como? Pergunta o filho mais velho. Como? E ao perceber que o filho estava aborrecido, questionando os empregados, o pai vem na sua direção também. E diz: meu filho, o que está vendo? Ele diz: mas como assim o que está vendo? O teu filho que te abandonou, dissipou os teus bens, parte da fazenda, agora retorna arrependido e tu mandas matar a reis mais cevada, mais gorda, e preparar-lhe uma festa. Mas e quanto a mim, que fiquei ao teu lado durante todo esse tempo? Nenhum cabrito mandaste matar. E o pai vai dizer: meu filho, este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Não é este o motivo de regozijo para todos nós? Não é motivo para que nós nos alegremos imensamente? Vem e participa também da comemoração, porque hoje esta casa se enche de alegria pela volta do teu irmão, do meu filho. E aí, a gente não compreende exatamente por que o filho mais velho reage desta forma. E a gente não compreende, às vezes, por que o pai agiu desta maneira com relação ao filho arrependido. Porque muitas vezes nós somos severos demais com aquele que erra, e não lhe conferimos o perdão. Não é isso? E muitas vezes nós achamos que aquele
que permanece ao nosso lado é que merece todo o reconhecimento, toda a honraria e toda a glória. Vamos analisar melhor a parábola nos seus fundamentos e tentar compreender estas duas personagens. O primeiro filho, o filho que se afasta, que rompe com o vínculo familiar, faz essa ruptura e que se aposta dos seus bens, parte da fazenda que lhe cabia, e dilapida, pode ser comparado a qualquer um de nós a quem Deus ofereceu, o Pai ofereceu uma série de recursos. Gratuitamente. Nós não fizemos nada para merecer esses recursos, mas eles foram conferidos pelo Pai. Assim como a parte da fazenda do filho. Que recursos são esses? Por exemplo, a inteligência, a nossa inteligência, ela nos foi dada de forma gratuita. Né? Não fizemos nada para merecê-la. Do ponto de vista espiritual, estou falando. É claro que nós desenvolvemos a nossa inteligência pelos nossos esforços também, mas o atributo inteligência nos foi dado por Deus. Mas muitos de nós usamos essa inteligência não a nosso próprio benefício, ou a benefício do outro, ou a benefício da lei, da humanidade, mas egoisticamente. Nós muitas vezes dilapidamos, desperdiçamos, malbaratamos essa inteligência, esse recurso tão precioso que Deus nos ofereceu. O corpo é outro recurso. Nós não pagamos absolutamente nada por ele. E, na maioria das vezes, nós desperdiçamos, desgastamos esse bem tão precioso através dos excessos que nós vamos cometendo dia a dia. Não é? Então, não é esbanjar um tesouro que Deus nos ofereceu, um bem tão precioso? É. Mas precisamos ter uma compreensão um pouco mais dilatada acerca do que são os recursos que Deus nos oferece. Não são só os recursos materiais, não são só os recursos financeiros, mas há outros bens que precisam ser incorporados a esse patrimônio para que a nossa compreensão seja mais dilatada em relação a isso. Por outro lado, há o filho que ficou ao lado do pai, que nós podemos compreender, assim como Emmanuel compreende numa de suas mensagens no livro Pão Nosso, que é exatamente a mensagem 157. O filho egoísta, ele vai fazer uma análise, uma reflexão sobre o segundo filho, porque ele diz, nós costumeiramente pensamos no filho pródigo, naquele que dissipou, dilapidou os bens que o pai lhe concedeu como parte da fazenda, mas não pensamos no filho que permaneceu e que se revolta diante do comportamento do pai, que acolhe, que recebe o filho pródigo de volta à casa e que manda lhe preparar uma festa. O filho mais velho quase sempre passa despercebido, mas ele é o filho egoísta. E por que egoísta? Porque ele permanece ao lado do pai movido de um interesse, diz Emmanuel, e nós absolutamente concordamos com isso. De fato, o filho egoísta, ele demonstra na sua fala que ele permanece ao lado do pai movido por um interesse, o interesse de reter os bens, não é? Interesse de economizar aquilo que ele vinha ganhando para, diante da morte do seu pai, ele ficar com toda a propriedade, com todo o patrimônio, com toda a riqueza, digamos assim. Então, ele não era o esbanjador, mas ele era o egoísta, ele era aquele que retinha. Porque ele vai dizer, mas eu estou aqui convosco e não desobedeço a nenhuma de suas ordens. E a mim não mataste nem um cabrito. Um cabritinho, ele vai dizer, né? Quer dizer, ele está ali ao lado do pai em busca do reconhecimento. Mas como o reconhecimento não vem, ele fica ali à espera da herança.
E Emmanuel vai dizer que esse filho egoísta, ele se compara a muitos de nós, religiosos do nosso tempo, que dizem adorar a Deus, a permanecer na casa do Pai. E aí na casa do Pai tem uma simbologia bastante clara em relação a isso, né? Nos templos religiosos, nas próprias casas espíritas, muitos de nós dizemos ali, nós estamos na casa do Pai, no entanto, distantes pelo coração. E era essa exatamente a ideia que Jesus constrói com essa parábola, dizendo assim, por um lado, há o filho pródigo que se distancia, por outro lado, há aquele que permanece ao lado, porém distante pelo coração. E ao permanecer ao lado e distante pelo coração, pensa gozar de um privilégio que de fato não possui. Porque só aqueles que se aproximam de Deus pelo coração é que podem gozar desse privilégio, dessa comunhão irrestrita com o Pai. E vejam que aquele filho que se arrepende, ele faz o primeiro movimento necessário a essa comunhão. É o arrependimento. O arrependimento é esse primeiro passo que nós precisamos dar no movimento de regeneração com a lei de Deus. É claro que tem mais dois. Os espíritos tratam dessa questão aí, o céu e o inferno, a obra, o céu e o inferno, que é a quarta obra da codificação, dizendo o arrependimento é o primeiro passo, mas depois é preciso a expiação e a reparação. É claro que aquele filho que se arrepende e volta e é recebido com festa, ele terá que viver os dois processos subsequentes ao arrependimento, a expiação e a reparação, mas ele já deu o primeiro passo. Quer dizer, ele já sentiu no coração a necessidade de regenerar-se perante a lei. Enquanto que o filho egoísta ainda não. Por se sentir um privilegiado, ele não percebe que precisa fazer o movimento na direção de uma comunhão sincera com Deus. Portanto, quantos religiosos, e eu vou dizer quantos espíritas, né? Quantos espíritas permanecem iludidos, assim como o filho mais velho, permanecem iludidos, naquela ilusão de que o simples fato de estarem na casa do Pai é-lhes uma credencial para obter o reino de Deus. Quando, na verdade, não é suficiente. Estar na casa do Pai pode ser muito bom, porque nos coloca diante desse conhecimento, o conhecimento espírita, o conhecimento evangélico, mas se faltar a vivência, isso de nada adianta. É um conhecimento inútil, é um bem desperdiçado, assim como desperdiçados foram os bens utilizados pelo filho pródigo. Mas o filho pródigo chega no fundo do poço, na situação mais crítica da sua existência e cai em si. Isso é muito importante percebermos, cai em si. Quer dizer, ele desperta a consciência para a realidade espiritual. Ele diz, de si para si mesmo, os bens materiais, nenhum ganho efetivo me trouxe. Os bens materiais não foram capazes de trazer a minha felicidade que eu almejava. Em verdade, só me trouxeram, os bens materiais trouxeram, né, desgraça e desilusão, porque eu não soube utilizá-los. Não que os bens materiais, né, eles sejam objeto, né, da nossa decadência, da nossa derrocada, da nossa queda, não. Eles são neutros em si mesmos. É a maneira como nós os utilizamos. E ele percebeu que utilizou mal porque ele dilapidou os bens materiais sem levar a ninguém o conforto, a esperança, a orientação, ou sem praticar a caridade, em síntese. Da mesma forma, o filho egoísta
que, em retendo os bens materiais que possuía, também não distribuía. Porque ele estava pensando agora na parte que lhe cabia da herança. Eu estou juntando isto aqui para que mais tarde eu possa ser o herdeiro do meu pai e ficar com todo esse patrimônio. Razão pela qual ele se irrita, se agasta com o fato do pai ter feito uma festa para o filho que retorna. Porque é provável que, ao retornar, o filho possa readquirir a condição de herdeiro novamente. De herdeiro. Mas de tudo isso, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, de tudo isto fica uma lição muito cara para nós, sobretudo nós, os espíritas, que somos já dotados desse conhecimento, desse esclarecimento, dessa verdade que para os espíritos deve ser clara, deve ser inequívoca, como é toda a verdade, clara e inequívoca, não pode permitir nenhum tipo de sofisma, né? de contradição. O que é que nós estamos fazendo com esse conhecimento que nós possuímos? Da lei. Conhecimento da lei. Porque, como eu disse no início, nós ainda não conseguimos cumprir os 10 mandamentos. E nós aqui, eu estou falando de humanidade. Né? Nós, humanidade. Mas nós, espíritas, já compreendemos não apenas os 10, como as 10 leis morais trazidas pelos espíritos e muito bem delineadas por Allan Kardec, explicando uma a uma dessas leis. Então, nesse momento, é preciso que nós façamos uma reflexão muito honesta, muito clara, em torno do que nós estamos fazendo com todo esse repositório de conhecimentos que os espíritos nos trouxeram. Porque esse hoje é o nosso recurso mais precioso. Esse é o nosso bem mais precioso. Não há outro bem mais precioso para nós do que este. Não os bens materiais, nem talvez os bens incorpóreos que nós possamos possuir, além dos materiais. Este conhecimento é o bem incorpóreo, portanto é imaterial, é o mais precioso, porque é exatamente a partir desse conhecimento que nós podemos fazer a transformação necessária em nós. Transformação necessária em nós, para que possamos transformar o mundo à nossa volta. Esta é a reflexão. Então, se nós pensarmos o que a parábola do filho pródigo tem a ver conosco, por um lado, aqueles bens que nós já dissipamos, nós já dilapidamos, como fez o filho pródigo, e que não há mais como trazê-los de volta, esqueçamos. Mas devemos nos arrepender e fazer o retorno à casa do Pai. Uma vez feito esse retorno à casa do Pai, e em permanecendo na casa do Pai, pensar nos bens agora que já possuímos. E não agir como o filho egoísta, que retém esses bens, mas que não os transmite aos demais. Esse é o nosso papel. Espíritas, amai-vos e instruí-vos, mas, sobretudo, espalhai este conhecimento a todas as pessoas que estão aflitas, a todas as pessoas que estão sobrecarregadas, a todas as pessoas que neste momento necessitam de uma palavra de acolhimento, de conforto, de carinho e de compreensão. Nestes momentos difíceis da nossa existência planetária, porque estamos passando por um momento de regeneração, neste momento em que os suicídios alcançam números astronômicos, muito altos, neste momento em que a depressão
se afigura como a doença mais terrível do nosso século, iniciado há 2 décadas. Neste momento em que a pandemia nos chama a reflexões profundas em torno do valor da vida, é neste momento que nós precisamos utilizar esse recurso do conhecimento espírita com muita propriedade, com muito acerto, com destemor, com coragem, sem negar ao outro o compartilhamento dessas informações, sem reter para nós, sem o temor de professar a sua fé e de dizer da imortalidade do espírito, e sem dizer ao outro da lei de causa e efeito, da semeadura livre e da colheita obrigatória, sem temer em absoluto falar do Cristo como o nosso guia e o nosso modelo, desprendendo-o definitivamente da cruz, onde ele se encontra há tantos séculos, trazendo-o para o nosso meio, falando aos corações da necessidade de trazer Jesus para os nossos lares no Evangelho, no lar. Então, este é o nosso papel nos dias de hoje. A nossa transformação moral pela transformação moral da humanidade a partir do que os espíritos disseram ser a verdade clara, inequívoca e insofismável. Meus amigos, muitíssimo obrigado pela oportunidade, mais uma vez, poder compartilhar desse conhecimento, dessas informações, porque precisamos muito, neste momento das nossas existências, de algo que nos reforce a confiança absoluta, irrestrita no Criador. E é exatamente o Espiritismo que vem para trazer de volta ao mundo essa fé raciocinada que por muitos e muitos séculos foi esquecida, foi colocada debaixo da mesa, mas que agora nós, os espíritas, por meio da doutrina espírita, colocamos de volta sobre a mesa para que ilumine a casa inteira. Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima oportunidade, rogando a Deus que nos abençoe, a Jesus que nos ilumine hoje e sempre. Muito obrigado e muita paz para todos.